Salve, salve pessoal, sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Hoje, mais decepcionado do que nunca, tô até de preto, em luto aí, que mais um bastião deste canal, mais uma ferramenta que vocês aí colocam no pedestal dourado, no panteão das ferramentas endeusadas aí, como se fosse um alecrim dourado, nos decepcionou hoje. E a gente vai falar sobre isso logo depois da vinheta. Então, pessoal, vamos lá. O que acontece? Eu, antes da parada aí que eu dei no canal no final do ano passado, eu tinha ficado putaço, porque eu perdi várias gravações por culpa do Nextcloud. O que acontece? O Nextcloud, ele estava tendo dificuldades para fazer o upload dos arquivos. Às 9h46 da noite, passou o dia inteiro sem passar um helicóptero, um avião. Aí na hora que eu começo a gravar, passa a caralha de um helicóptero. É foda. O Nextcloud, pessoal, ele começou a me deixar na mão de uns meses aí, antes do final do ano pra cá, em que eu faço aqui as gravações que vocês estão vendo, né? Eu gravo a tela e ao mesmo tempo eu gravo a câmera. Quando eu tô ali na outra bancada, eu gravo a câmera de cima e a câmera que mostra, né? E aí quando tem tela ou tem captura, outro tipo de coisa, eu uso a mesma gravação da câmera de cima, da top-down, para alternar para as outras origens e tendo sempre uma câmera minha, né? Limpa, que seria aí a câmera principal, né? E esses arquivos, pessoal, às vezes eles ficam com 4 GB, às vezes ficam com 60 GB, depende do tempo que eu demoro para fazer os procedimentos. E aí, o que eu fazia? Jogava numa pasta que estava sincronizada lá pelo cliente do Nextcloud aqui local no meu computador, trabalhava no arquivo, e aí depois que trabalhava no arquivo eu ia lá no Nextcloud e mandava liberar o espaço local para ficar só no servidor. E aí nessa, o Nextcloud Client simplesmente ele apaga todos os arquivos que estão na pasta local, inclusive os arquivos que ele não conseguiu fazer o upload para o servidor. Se ele não conseguiu fazer o upload para o servidor, o arquivo está incompleto no servidor. Até pior do que não conseguir fazer o upload é você ver lá no servidor o arquivo e quando você clica o arquivo está incompleto, está corrompido. E ele apaga o local. Se ele tem ali o controle do hash, ele sabe quando teve modificação dos arquivos, por que ele não dá um alerta na hora que você manda limpar a pasta? E aí limpa todos os arquivos da pasta e deixa aquele arquivo que ele não sincronizou para te indicar que o arquivo está ali porque ele não está no servidor completo. Deixa eu vir aqui para o desktop. Eu estou subindo agora para tentar reproduzir o problema. Um arquivo de 51 GB e um arquivo de 66. Aparentemente ele agora está sincronizando aqui pelo cliente sem problema nenhum. Está sincronizando o arquivo sem problema nenhum. Só que tem hora que ele dá um erro, aparece uma tarja vermelha aqui, erro 503, erro 413, erro 500. Então ele dá diversos erros, ou de execução, ou de tamanho do chunk, né, do pedaço do arquivo que ele está fazendo o upload. Só que como eu apaguei todos os meus arquivos de vídeo do Nextcloud e movi para um compartilhamento de rede comum aqui no nosso servidor, que é o meu servidor mais potente, né, que é o Xeon, fica difícil, né, confiar na ferramenta se ela me deixou na mão várias vezes, né? Aí eu segui vários tutoriais, pesquisei, vi a documentação do próprio Nextcloud, fiz todos os procedimentos, ajustei os parâmetros no php.ini, lá na configuração do NGINX.
no user.ini também. Cara, mas não ficou legal. Ele é muito intermitente. Tem hora que ele copia um arquivo de um tamanho até relativamente grande, você coloca um arquivo bem menor e ele não consegue subir o arquivo. Então, estou fazendo esse alerta aqui para vocês, não é? Para vocês não confiarem 100% no Nextcloud. O Nextcloud não é backup. Eu esqueci, por exemplo, de ter uma cópia desses vídeos que eu gravei e ainda não tinha editado. Os que eu já tinha editado, eu tinha lançado. Beleza, perdi, mas já tá no ar. O problema são os que eu gravei e ainda não tinha terminado de editar ou não tinha começado a editar. Precisei liberar espaço aqui. Aí quando eu vou editar, perdi. Se eu perder a câmera principal, ótimo. A gente faz só o conteúdo do tutorial aqui do que eu capturei para poder mostrar para vocês. E eu coloco uma mensagem que perdi a câmera principal. Mas e quando eu perco a câmera secundária, que perco a captura de tela? Aí é mais foda ainda, né? Porque eu vou ficar aqui falando e falando, olha isso aqui que eu tô fazendo, não sei o que, e não tem nada para mostrar. Aí é de lascar, porque tem coisas como, por exemplo, troca de capacitor da fonte do meu MSX lá pro outro canal, pro Léo Retroshop. Eu fiz o recap, perdi a câmera de cima e só tem eu falando, mostrando que estou fazendo recap. Então, já era. Perdi esse vídeo, não tem como refazer, porque eu não tenho como voltar. Até tenho, né? Tenho como voltar todos os capacitores antigos e fazer de conta que eu estou fazendo recap de novo, né? Mas, cara, é desestimulante. Então, assim, não vou mais usar o Nextcloud para sincronizar os arquivos de vídeo, esses arquivos muito grandes. Vou continuar jogando o documento do Word, coisa pequena que eu sei que ele faz aí a sincronização sem problema nenhum. Mas, cara, é difícil. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui no desktop, ó, de novo, né? Eu também tentei mapear a unidade de rede como WebDAV, tá vendo aqui, ó? Mapeando como WebDAV, eu não preciso do cliente do Nextcloud que cria essas pastas aqui de sincronização. E eu consigo jogar os arquivos aqui, ó. Criar uma pasta aqui. Criar ela como teste 2 aqui. Tá um pouco lento, pessoal, porque eu tô trafegando aqui, vocês estão vendo aqui o meu gerenciador de tarefas. Tô trafegando aqui na rede, então tá um pouco lento as operações aqui no WebDAV. Vou criar um arquivo de texto aqui. Vou abrir aqui o arquivo de texto, vou colocar uma palavra dentro. YouTube, pronto. Salvei. E aí, pessoal, se eu venho aqui no Nextcloud, eu estou logado aqui como administrador, não é? Deixa eu abrir aqui com outro navegador só para mostrar para vocês. Aí, então, se eu venho aqui em Files, aquela pasta e aquele arquivo que eu criei diretamente ali num drive mapeado utilizando o protocolo WebDAV, ele está disponível para mim aqui na interface web e também no cliente do Nextcloud. Então, se eu crio ou altero o arquivo, ele sincroniza com os outros computadores que estão mapeados para esse cliente, né? Que estão mapeados para esse usuário no Nextcloud. Então, aqui, teste 2, novo documento de texto. Se eu clico aqui, se ele conseguir abrir, ele vai mostrar aqui o conteúdo. YouTube. Pronto, aqui o conteúdo do arquivo de texto. Aí, pessoal, por que eu estou logado como administrador aqui? Porque, ó, se a gente vem aqui em configurações, dá para a gente ver algumas limitações que são padrão do Nextcloud. Então a gente dá um scroll aqui, vem aqui em sistemas, sistema, né? Aí ele vai dar aqui qual é a plataforma, tamanho da memória, CPU, a carga, a memória e tudo mais. E se a gente rolar aqui embaixo, ó, ele tem aqui as limitações do PHP. Então, por padrão, ele tem um limite do tamanho máximo de envio de 512. Só que assim, o cliente do Nextcloud e o WebDAV, ele deveria ser inteligente o suficiente para quebrar o arquivo em vários pedaços de 512 e reconstruir ali.
Mesmo fazendo as edições, colocando aqui 100 GB, 200 GB aqui de limite, aumentando a limite de memória, aumentando esse tempo de execução, mudando no isso aqui é feito no PHP.ini, tá? Mas mudando também o limite lá no Fast CGI do NGINX, eu continuei tendo resultados aí inconclusivos, né? Melhorou, eu consegui transferir arquivos maiores do que 2 GB, que eu não estava conseguindo transferir, mas às vezes ele transferia um arquivo de 10 e não transferia um arquivo de 4. Então ficou um pouco ruim. Aqui, pessoal, se a gente dar uma olhada aqui, ó, eu criei uma pasta teste e eu coloquei alguns arquivos aqui, ó. Então eu coloquei um arquivo de 700 e poucos megas, 766, um de 0.97 GB e um de 2.33 gigabytes, né? E aí tentei colocar aqui um arquivão que era o maior que eu tinha ali disponível no momento, que era de 66 GB. E aí ele me dá um erro, que o arquivo é muito grande para o sistema de arquivo de destino. Essa limitação aqui, pessoal, não é a limitação do arquivo lá do Linux. Porque lá no Linux, se a gente for dar uma olhada, o sistema de arquivos que eu estou usando é o ext4, que com certeza tem uma capacidade maior do que 66 GB, né, por arquivo. ext4, file size limit, 16 terabytes, segundo aqui a pesquisa do Google, é o limite de do tamanho de um arquivo único no ext4, né? E assim, pessoal, agora está funcionando mais ou menos, né? Aqui a sincronização está funcionando, mas eu não confio mais, né? Eu não confio mais na ferramenta. Por exemplo, os arquivos de trabalho, esse tipo de coisa, eu nunca mando limpar aqui local porque eles ocupam pouco espaço. E sempre que eu termino um documento, um projeto, eu jogo no SharePoint, lá no OneDrive da empresa, para ter uma cópia lá também, caso eu saia da empresa, aconteça alguma coisa comigo, o pessoal ter o documento, ter as capturas de tela, ter tudo que eu faço para montar um documento que tem lá, né? O Word, as capturas, as planilhas que são documentos auxiliares, fica tudo lá. E o Nextcloud, para esse caso aqui do trabalho, eu uso mais para sincronizar o arquivo do notebook para o desktop, para um outro notebook. Só para eu ter o arquivo ali sincronizadinho entre dois computadores, sem ter que ficar acessando compartilhamento de rede, até porque às vezes eu não estou em casa e eu não posso depender de ter acesso direto ao servidor, porque em alguns lugares que eu vou, não tem às vezes como eu fechar VPN, às vezes eu não tenho acesso à internet, não tenho acesso à rede. Então é importante para mim ter uma cópia do arquivo sincronizada, porque aí eu trabalho nele e depois quando eu chego em casa, que eu ligo o notebook no meu Wi-Fi, aí ele vai e atualiza os arquivos que estão lá no servidor. Quando eu sento aqui no meu desktop, ele atualiza os arquivos que estão aqui no SSD do meu desktop e eu só abro e trabalho. Então para mim era um fluxo de trabalho muito cômodo, né? E para a parte de edição de vídeo também me ajudou bastante, tá? Me ajudou bastante. E eu não consegui aqui identificar, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ele está em ciclo, ele agora não deu as mensagens de erro, mas ele também não está conseguindo sincronizar os arquivos. Então tem dois arquivos aqui, tem um de 49 GB e um de 66 GB, que ele está tentando copiar, está dando 115 aqui. Ele fica verdinho, como se ele estivesse conseguindo sincronizar, mas ele não conseguiu. Quantas vezes eu mandar iniciar a sincronização, ele vai tentar sincronizar esses arquivos. Se eu for lá no Nextcloud, os arquivos ou estão com tamanho 0, ou estão com um tamanho menor do que o tamanho real deles. E o que é pior? Quando eu mando trazer de volta do Nextcloud aqui para o computador, ele não consegue trazer nem o pedaço do arquivo que ele tem lá. E aí o arquivo fica completamente perdido. Então é isso, né, pessoal? Infelizmente, né, a gente não pode confiar em uma ferramenta só. A gente tem que ser honesto, né, e crítico
quando a gente encontra um problema desse tipo aqui, de vir compartilhar com vocês, não ficar defendendo cegamente nenhuma ferramenta, nenhuma plataforma. As soluções que tem aí na internet são todas muito parecidas, bem antigas, esse problema parece que vai e volta. Eu segui a documentação oficial do próprio Nextcloud, também tem algumas soluções lá, não resolveu para mim. E aí fiquei na merda, né? Perdi várias gravações e agora também aprendi minha lição, né? Tô jogando lá no servidor, vi um compartilhamento SMB direto no RAID e não vou mais confiar no Nextcloud, por mais que me dê mais trabalho manter esses arquivos de edição sincronizados. Eu tô editando mais mesmo nesse desktop, então para mim também era só a comodidade de não ter que mandar copiar o arquivo para lá. Mas eu tô fazendo até editando direto do servidor, e aí eu já gravo, já copio para lá, já libero o espaço local aqui. Porque outro problema que estava acontecendo comigo era que eu estava gravando alguma coisa e a gravação parava por falta de espaço em disco, e muitas vezes eu estava tão entretido falando para a câmera ou fazendo um procedimento aqui nesse monitor que eu demorava minutos para ver aqui no monitor auxiliar que tinha parado a gravação, porque fica aqui um botãozinho vermelho aqui no OBS e aí ele fica azul de novo. E aí quando eu vou ver, parou. Por quê? Parou porque acabou o espaço em disco. E aí eu tinha que voltar, desfazer o tutorial, ver até onde tinha gravado, para poder gravar de novo. Então agora eu tô gravando e jogando no servidor. Gravando e jogando no servidor, tô editando direto de lá. Mas é isso, né, pessoal? Chatão esse negócio aqui do Nextcloud. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você já sabe o que fazer, faz aquele negócio todo aí. Que eu não vou ficar pedindo muito não, porque também foda-se, né? Vocês já são tudo adulto. Dizem que adoram o conteúdo dos canais, aí não só do meu, mas o cara não tem coragem de dar um like, compartilhar o vídeo, comentar. Não falo nem de se tornar membro ou doar e fazer nada. Mas sabe, o mínimo assim? Mano, você não dá like no vídeo, não assiste também, cara. Vai procurar uma lavagem de roupa que é melhor, entendeu? E é isso aí.